que desperdiça o seu patrimônio. A palavra pródigo, vou repetir, significa aquele que desperdiça o seu patrimônio. E a Bíblia vai falar, vai narrar, a partir do versículo 11, que existia um homem e este homem tinha 2 filhos. E a Bíblia vai dizer que um era o mais velho e o outro, evidentemente, era o mais novo. E certo dia, nos afazeres cotidianos da vida, o mais novo chega para o pai e diz algo tanto quanto espantador para o pai. Diz: pai, dai-me a parte da minha herança. Aleluia. Nós sabemos que, aleluia, precisa ser bem um entendedor que para ter uma herança precisa ter o quê? Um testador. Ou seja, o pai, no mínimo, tinha que estar morto. Ele chega para o pai, ainda vivo, e quer a parte da sua herança. E nós vamos ler o texto que o pai, aleluia, ele não questiona o filho, o pai não fala nada do filho, o pai simplesmente dá a parte da herança para o filho mais novo. Entendemos que ele já quebra alguns protocolos, ou seja, além de ele ser o mais novo, ele pede a herança para o pai ainda em vida. Aleluia. E a Bíblia vai discorrendo que ele parte, ele pega, aleluia, a sua herança, a sua parte, e vai para uma terra distante. Uma tradução diz: vai para uma terra longínqua, ou seja, distante e longínqua, nós entendemos que é uma terra muito longe. Ele foi para um lugar muito longe. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando ele parte, chega nesta terra, nesse lugar longínquo, ele vai viver dissolutamente. Aleluia. O que é viver dissolutamente? É viver como quer. É viver na concupiscência da carne. É viver agradando tudo que a carne almeja. O que nós podemos imaginar? O que a nossa carne almeja? A nossa carne almeja prazeres. A nossa carne, aleluia, almeja bebidas. A carne lá almeja prostituição. A carne almeja orgias. A carne almeja tudo aquilo que o mundo oferece. Aleluia. E esse filho pródigo, ele vai viver dissolutamente, ou seja, ele resolve viver só agradando a carne. Mas aquele ou aquela que resolve viver só agradando a carne, irmãos, eu quero te dizer que o final não será um final feliz se o Deus vivo não tiver misericórdia daquele homem ou daquela mulher. Aleluia. E ele passa os dias que ele estava financeiramente abastado, ele tinha recursos, e quem sabe gasta ali, gasta acolá, granjeia amigos, aleluia, porque você sabe muito bem que, aleluia, o mundo olha para o ser humano e ele vale o que ele tem, não é assim? O que você tem, você vale alguma coisa. E aquele filho pródigo, ele tinha dinheiro, tinha a herança do pai, quem sabe ao seu redor tinha muitos bajuladores, tinha muitos homens que o acompanhavam simplesmente por aquilo que ele patrocinava. Só que esse pródigo, ele não percebia, mas o dinheiro estava acabando. Aleluia. E você sabe quando você não tem dinheiro, aqueles que são os falsos amigos ou que se aproximam de você simplesmente por interesse, eles se afastam automaticamente. Aleluia. Porque os verdadeiros amigos, aleluia, eles são amigos em qualquer ocasião. Glória a Deus. E os falsos amigos foi arreglando a um. Posso imaginar, saía um, saía dois, saía três, porque eles percebiam, aleluia, que o recurso daquele homem estava acabando. De maneira que a Bíblia vai narrar que ele chega ao ponto de começar a pedir trabalho, a pedir emprego. Aleluia. Quem sabe batia de porta em porta e dizia: pelo amor de Deus, me arruma um trabalho. Batia em outra porta e dizia: me arruma um trabalho, eu preciso comer. Me arruma isso, me arruma aquilo. E a Bíblia vai dizer que o único trabalho que ele arranjou foi para
porcos, aleluia. Imagine você cuidar de porcos. Eu sei que você sabe disso, mas eu só vou dar uma pincelada para você entender. Um judeu, um porco, para ele era amaldiçoado, era maldito. Lembra da lei de Moisés? Que não poderia comer carne de porco, porque era anátema, porque era amaldiçoado. Aleluia. Esse homem na terra dele, que era maldito, que ele nem se aproximava, nem chegava perto. Aleluia. Quando ele estava no lamaçal, quando ele estava na sarjeta, aleluia, quase mendicando, passando fome, ele teve, aleluia, de cuidar daquilo que outrora para ele era amaldiçoado, porque a Bíblia diz: porque uma alma sedenta, até o amargo é doce. Uma alma sedenta, até o amargo é doce. Quando nós andávamos sedentos por aí, nos oferecia coisas amargas, e aquilo para nós era doce. Por quê? Porque a nossa alma estava sedenta. Mas em contrapartida, a mesma Bíblia diz que uma alma farta, ela pisa em fardo de mel. Aleluia! Por isso que eu e você, que tem uma alma farta de Cristo, aleluia, pode nos oferecer maldições, pode nos oferecer o que quer que seja. A alma que está farta de Cristo, ela vai pisar e não vai, aleluia, se deliciar com esse banquete. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Oh, glória do céu, glória a Deus. Tem glória da glória aí. Deus é este trabalho, Deus é esta obra. Gera na sua e Ele vai cuidar de porcos, irmãos. Imagine você, algo que ele nem chegava perto, agora tem que cuidar daquilo que ele achava maldito. Mas a sua alma estava o quê? Sedento. Aquilo se tornou normal. E para o mundo tudo é normal. Beber um pouquinho, normal. Trair, normal. Droga, isso é normal. É tudo normal. Porque daquela alma sedenta, tudo é normal. Tudo é normal. Chama eu e você de careta. Vindo para a igreja. Ei, Bíblia! Mas nós sabemos a quem adoramos. Nós sabemos a quem. Eu olho aqui, eu não estou vendo Deus literalmente, mas nós precisamos ver. Nós precisamos crer e sentir. Não adianta eu ver e não sentir. Eu não vejo e sinto. E aquele homem criando, cuidando de porcos. A Bíblia vai dizer o quê? Que ele desejou, dentro que a Bíblia diz, já estou terminando, desejou comer a comida dos porcos, pastor Fernandes. Desejou. A Bíblia diz que ele não comeu. A Bíblia diz que ele comeu, ele desejou. E era proibido de comer a comida dos porcos. Veja tanto que o mundo é mau, irmãos. O mundo é mau quando nós andamos por aí dissolutamente. Quantas vezes, digo de mim, no lugar desse homem, eu já desejei comer comida de porcos e não me deram. Em outros sentidos, somos assim todo mundo, estamos contaminados pelas coisas do mundo. Ele desejando comer o que o porco comia, o que a maldição era para ele, ele queria comer
Deus da casa do Pai, ele sai por aí querendo comer comida de porco. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer. O teu irmão aí me vai acordar e dizer: tu é ovelha. Não, me ajuda a pregar isso, tu é ovelha. Não, fala, então você não vai. Você vai, fala aí. Não vou receber, tu é ovelha. E ovelha come pastos verdejantes.